A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor para os nossos irmãos que estão conosco, acompanhando o culto, cultuando a Deus através das redes sociais. Como é bom estarmos na casa do Pai, como irmãos reunidos, juntos aqui, e também com os nossos irmãos que estão espalhados em suas casas, às vezes no carro, às vezes no trabalho, mas que estão ali ligados com o nosso Deus. Eu creio na presença do nosso Deus aqui conosco, porque com o Senhor não há limite. Ele é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está aí com você. E eu quero começar lendo o Salmo 116, verso 1 e 2, um salmo de gratidão, e diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos louvar ao Senhor dizendo que somos felizes. Sou feliz porque eu tenho Jesus. Por mais que a gente passe pela paz, às vezes pela guerra, às vezes nós estamos com o nosso celeiro cheio e às vezes pensamos como será o dia de amanhã. Mas nós somos felizes porque nós temos Jesus. Em qualquer situação, nós temos a certeza de que Ele está conosco e que nossa alegria depende dEle. Amém?
próxima canção diz que nada se compara a estar na presença do nosso Deus. E nós acabamos de cantar que nós somos felizes. Independente das circunstâncias, nós somos felizes com o nosso Senhor. Nós ansiamos pela sua volta, a sua vinda, em que Ele irá nos buscar. E quantos ainda não conhecem ao nosso Deus e vivem de uma felicidade limitada, acham que são felizes, mas não são, porque estão caminhando para a morte eterna. E quando nós conhecemos o nosso Jesus e conhecemos a verdadeira felicidade que não se compara nada nessa terra, nós podemos morar na melhor casa, ter a nossa conta cheia, ter o melhor emprego, ter tudo, mas se nós não tivermos Jesus, nada disso vale. Nada se compara à presença do nosso Deus, a viver com Ele, a estarmos com Ele, no muito ou no pouco. Não há comparação do que estar na presença do nosso Deus. E Ele é bem-vindo aqui, Ele é bem-vindo na nossa vida. Eu não sei quem está assistindo esse culto, se você ainda não anda com Jesus, se você ainda o conhece de ouvir falar. Talvez você vai ver esse culto outro dia, talvez nem é nessa quarta-feira, mas Jesus quer andar contigo. Ele se entregou por amor de ti. Deus entregou o seu melhor bem, entregou o seu único filho, porque Ele sabia que só Ele poderia nos salvar. Ele é que nos livra da vergonha, nos livra do pecado, nos livra da morte eterna. Só Jesus, não há nada que se compare a Ele. E quando nós o conhecemos, nós queremos viver eternamente junto dEle, porque quando nós nos afastamos um pouquinho, aquele vazio volta. E Ele ainda está com os braços abertos, te esperando, dizendo: filho, eu estou aqui. Se nós ainda estamos em pecado, se arrependa. Se arrependa, porque um coração contrito e inquebrado, o Senhor Jesus não despreza. Amém? Adore ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, tu és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o nosso desejo, o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela tua presença. Nós somos gratos, ó Deus, pelo teu amor e a tua graça. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, como irmãos. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, e poder te adorar e saber, ó Pai, que nada, ó Pai, nos separa do teu amor, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, igreja. Eu passo a palavra ao pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que nós estamos juntos nesta noite para adorarmos o nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, você que está aqui neste templo e você também que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus continue falando ao seu coração através da sua palavra nesta noite. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos.
Deixe a sua Bíblia aberta neste texto da Palavra de Deus, Marcos, capítulo de número 1. Nós estamos pensando com a amada igreja sobre o tema da oração. E eu quero convidar você nesta noite a olharmos mais uma vez por exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia diz, queridos, que Jesus, ele tinha uma prática comum e diária de oração. Quando nós olhamos para esse texto de Marcos, capítulo de número 1, versículo 35, a Bíblia diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Sabe, queridos, uma das coisas que eu considero um maior privilégio na nossa caminhada cristã, no nosso relacionamento com Deus, é o privilégio que nós temos de falar com Deus. Muitas pessoas ainda não se deram conta de como a oração, ela é um combustível e um instrumento que Deus deixou para nós, para que nós possamos cultivar uma vida de intimidade com Ele. E você que ora, você que tem esse hábito diário, sabe do que eu estou falando. Como a oração, queridos, ela renova a nossa fé. Como o tempo que nós passamos na presença de Deus, orando, abrindo o nosso coração, colocando diante de Deus os nossos medos, as nossas ansiedades, como que isso conforta o nosso coração e abre espaço para que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida, queridos, de que a prática da oração é o que mantém uma igreja fiel e uma igreja cheia de esperança diante das tribulações da vida. Por isso que nós estamos já há algumas semanas compartilhando com a igreja sobre a importância de orarmos. Não apenas, queridos, orarmos aqui no templo, junto com os nossos irmãos, mas, sobretudo, cultivarmos uma prática diária de oração. Um tempo significativo na presença de Deus para que nós não venhamos a desesperar diante das lutas e adversidades que estamos enfrentando. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, como eu disse, queridos, nós vemos que Jesus, ele tinha uma prática diária de oração. Mas o que significa orar? Orar, queridos, significa falar com Deus, mas também estar com os nossos corações abertos para ouvi-lo. Se acreditamos que somos íntimos de Deus e que somos seus seguidores, se nós, como cristãos, estamos dizendo que nós temos um relacionamento com o nosso Criador, a coisa mais natural nas nossas vidas deveria ser a oração. Não é verdade? Imagine como que é possível uma boa amizade ou um relacionamento intenso se não houver diálogo. É impossível. O diálogo, ele está presente no relacionamento de duas pessoas que têm uma intimidade e um relacionamento profundo. E esse princípio, queridos, não é diferente para com o nosso Deus. O que estou dizendo é que é impossível um ser humano ter intimidade com Deus se ele não ora. É impossível nós termos experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus se nós não dedicamos tempo de qualidade à prática da oração. Quem é capaz de orar, queridos, ele está no mínimo
testemunhando a sua vontade de união com Deus. Todas as vezes que você vê alguém que ora, alguém que valoriza o culto de oração, alguém que quando você fala, vamos orar, esta pessoa é a primeira a se envolver com a causa, pode saber que esta pessoa valoriza a comunhão com Deus. Portanto, queridos, em síntese, orar é uma característica típica do verdadeiro cristão. A Bíblia está cheia de textos, como por exemplo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Paulo, nesta primeira carta, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, este apóstolo de Cristo diz que nós devemos ser sóbrios, ou seja, equilibrados, e também vigilantes em nossas orações. A Bíblia ainda diz em Romanos, capítulo 12, o versículo 12, que nós devemos ser perseverantes na prática da oração. Não nos esmorecermos. Não parar de orar porque talvez a nossa oração não é respondida na hora que nós gostaríamos. E muito menos não parar de orar porque a nossa oração não é respondida do jeito que nós gostaríamos. Aliás, queridos, um dos grandes princípios básicos da oração é orarmos para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Deixe-me dizer uma coisa para você. É legítimo você pedir tudo na oração. É legítimo você colocar os seus anseios, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus projetos na presença de Deus. Mas Jesus nos ensina que a oração mais sábia é aquela que sempre termina clamando não pela sua vontade, mas pela vontade do Pai. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele orou pedindo: Deus, afasta de mim esse cálice. Jesus, queridos, estava literalmente angustiado. A Bíblia diz que naquela noite ele chegou a suar gotas de sangue, mas, embora ele fizesse esse pedido a Deus, ele disse: Pai, todavia seja feita a sua vontade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, queridos, que é sempre sábio orar desta maneira. Semana passada, semana retrasada, nós falávamos sobre algumas lições que Jesus nos ensina a respeito da oração. Eu quero recordar algumas delas com vocês. Primeiro, a Bíblia nos mostra, queridos irmãos, que Jesus, ele precisava de longos momentos para orar. Isso nós falamos há 2 quartas-feiras atrás. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 6, versículo 12, que Jesus retirou-se para o monte a fim de orar. E ali ele passou a noite toda orando a Deus. A oração de Jesus, queridos, ela era uma oração intensa. Nesta ocasião, a Bíblia nos mostra que Jesus passou toda a noite, a madrugada, orando, falando com Deus. Uma grande vigília de oração, e Jesus estava ali sozinho, porque ele valorizava passar tempo com o Pai. Uma das coisas, queridos, que aprendemos aqui é que é impossível construirmos uma vida significativa de oração se nós oramos pouco. Se nós oramos apenas 5 minutos de manhã, 1 minuto no almoço, no jantar, essas orações que eu diria são orações ritualísticas, que fazem parte de momentos específicos nas nossas vidas. O que Jesus está nos ensinando, queridos, é que a nossa prática da oração precisa, em alguns momentos, se estender, ser longa. Você precisa ter um momento no seu dia ou na sua semana para que você passe horas na presença de Deus. É claro, queridos, que nós não podemos passar toda a noite orando.
Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Mas se a nossa estada com Deus, se o nosso tempo de oração não passa de alguns minutos, com certeza, queridos, a nossa intimidade será também muito pobre. Quando nós passamos tempo significativo na presença de Deus, o Espírito Santo nos leva para uma dimensão mais profunda de intimidade com Ele. Quando nós decidimos nos desligar de tudo que está à nossa volta e nos colocar de joelhos na presença do Pai, não meramente para pedir, para suplicar, mas sobretudo para se relacionar com Deus. Ah, queridos, o Espírito Santo nos enche. E a gente começa a experimentar na oração uma nova dimensão de intimidade com Deus. A dimensão do relacionamento. É quando você para um pouco de pedir, é quando você para um pouco de suplicar. Mas você entra num contato íntimo com Deus. Quando a presença do Espírito Santo é real na sua vida. Em segundo lugar, queridos, nós vimos que Jesus, ele orava sozinho. E na semana passada, em Mateus capítulo 14, versículo 23, nós vemos que Jesus, ele despedia as multidões e ele subia para o monte a fim de orar sozinho. Ou seja, Jesus, ele não estava o tempo todo rodeado de pessoas. Jesus, ele fazia questão de orar com as pessoas e orar pelas pessoas, mas havia momentos, queridos, que Jesus se retirava. E ele ia orar sozinho, somente ele e Deus. Nós vimos semana passada que nós precisamos também orar sozinhos, porque nós precisamos de solitude. Nós precisamos aquietar a nossa alma na presença de Deus. É muito bom, queridos, orar na igreja. É gostoso orar com os irmãos. Isso também enriquece e fortalece a nossa fé. Mas como é importante termos momentos de solitude na presença de Deus. Vimos também que é importante orarmos sozinhos, porque isso nos dá o privilégio de entrarmos numa introspecção. A introspecção é quando você olha para dentro de você. O introspectivo é aquele que avalia a sua alma. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos no coletivo, é difícil nós nos concentrarmos nas nossas emoções. Mas quando você está sozinho, você se sente mais seguro. Às vezes, quando nós estamos no culto ou no templo, a gente se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar de nós. Embora não deveríamos. Por isso, queridos, nós precisamos daquele momento particular. Talvez dentro do quarto, talvez na sua sala de estar, não sei, debaixo de uma árvore, ou quem sabe, sozinho num lugar onde você possa buscar a presença de Deus. Vimos também, queridos, que precisamos orar sozinhos por causa da questão da transparência. Quando você está sozinho e você se sente único na presença de Deus, é mais fácil você derramar o seu coração. Talvez você vai chorar, talvez você vai se derramar na presença de Deus sem medo de que ninguém te julgue. Como é gostoso, queridos, estarmos na presença do nosso Deus e saber que Ele nos entende. Não importa o que você fale, não importa o jeito que você fale, não importa as palavras que você use, Deus te entende, Deus te vê. Mas Jesus também nos ensina que não é preciso apenas ter longos momentos de oração, não apenas devemos orar sozinhos, mas devemos também orar em lugares isolados. É sobre isso que quero pensar com os irmãos nesta noite. Você quer crescer na sua prática de oração? Você quer crescer na sua vida de intimidade com Deus? Procure seguir este princípio. Jesus, queridos, ele procurava muitas vezes lugares totalmente isolados para que ele pudesse falar com Deus. E eu convido você para que veja comigo mais uma vez o texto de Marcos capítulo 1, versículo 35, quando a Bíblia diz que Jesus, tendo se levantado alta madrugada,
ele saiu e foi para um lugar deserto. E ali, Jesus orava. Jesus, queridos, ele tinha esse hábito constante na sua vida. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que em muitas outras passagens, Jesus, ele procurava o deserto para falar com Deus. Talvez você diga, pastor, mas nós não temos um deserto na nossa cidade. Não é essa a questão. A questão não é você procurar um lugar geográfico deserto. É importante entendermos o que o deserto simboliza nesse contexto. Não é porque você não tem um deserto na sua cidade que você não pode seguir este exemplo de Jesus. O que devemos destacar aqui, queridos, é que Jesus estava procurando um lugar isolado. Um lugar onde ele não tivesse a pressão das pessoas. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas razões pelas quais Jesus orava em lugares desertos. Primeiro, para se desligar por um tempo de suas atividades. Queridos irmãos, uma das coisas que as pessoas mais reclamam na atualidade é que elas não têm tempo para orar. A maioria de nós que estamos aqui, talvez você que me vê pelas redes sociais, está pensando exatamente isso. Pastor, a minha agenda é muito corrida. Pastor, o meu tempo está muito lotado. Pastor, eu tenho muitas obrigações, há muitas atividades na minha casa, no meu lar, no meu trabalho secular. Pastor, eu não consigo sequer cumprir com os meus objetivos. Como passar um tempo na presença de Deus? Jesus nos mostra, queridos, que orar, falar com Deus não é questão de tempo. É questão de prioridade. Não existia ninguém com agenda mais lotada do que a agenda de Jesus. Concorda comigo? E esse texto que nós lemos, queridos, ele diz que Jesus, ele se retirou para um lugar deserto. Mas é importante que você leia os textos anteriores. Se você ler Marcos capítulo 1, veja comigo a partir do versículo 29. A Bíblia diz que Jesus saiu da sinagoga e foram com ele Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, a febre a deixou, passando ela a servi-los. Versículo 32, queridos. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Veja a rotina de Jesus. E quando Jesus está orando, versículo 36, queridos, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Note, querido, como era a agenda de Jesus. Ele vinha de um dia repleto de atividades, curando pessoas, expulsando demônios. A Bíblia diz que todos os enfermos daquela cidade foram tragos diante dele. E o que ele fez? Foi descansar, mas levantou-se no outro dia mais cedo, de madrugada, e foi para um lugar deserto orar. E quando ele estava orando, a Bíblia diz que chegou Simão e os que com ele estavam, dizendo para Jesus: olha, tem muita gente te buscando. Tem muita gente precisando do Senhor. Veja, querido, como Jesus deixava as suas atividades, ele deixava as pessoas que vinham buscá-lo,
para ter um tempo de intimidade com o seu Deus. O que eu aprendo aqui, queridos? Que nós precisamos buscar um lugar distante, às vezes deserto, para orar, porque nós precisamos nos desligar por um tempo das nossas atividades. Você precisa disso. Eu preciso. A atividade mais importante, queridos, no ministério pastoral é a oração e a pregação da palavra de Deus. Você não pode atender as pessoas o tempo todo, você não pode trabalhar o tempo todo. Se na sua agenda não te sobra, ou se você não separou um tempo significativo com Deus, algo não está certo. Não há como ter uma vida de oração, queridos, frutífera, se nós não aprendemos a nos desligar por um tempo de nossas atividades e de nossos compromissos. Sabe uma das coisas que muitas pessoas me procuram quando dizem sobre dificuldades na hora de orar? A pessoa diz assim: pastor, eu tenho dificuldade de me concentrar. Pastor, quando eu começo a falar com Deus, de repente, é tanta coisa na minha cabeça, é tanta atividade, é tanto compromisso, que eu fico ali pouco tempo na presença de Deus e já me levanto para seguir o meu dia. Cuidado, querido. A prioridade na sua vida deve ser Deus. E aquele que ora de cabeça cheia, ou mentalmente ligado a tudo que tem que fazer, ele terá dificuldade de se concentrar em Deus. Muitas vezes são orações mecânicas, orações curtas, e a pessoa sai vazio da oração, porque não separou um tempo de qualidade, não se desligou dos seus compromissos, das suas atividades, para estar integralmente na presença de Deus. Como é gostoso, né, você sentar com um amigo para conversar e saber que ele está ali dedicando um tempo a você, não é? É gostoso isso. Eu dediquei esse tempo para você. Fique calmo, fique tranquilo, eu estou aqui para te ouvir, a tarde é nossa. Mas como é desconfortante quando você percebe que a pessoa está falando com você, a pessoa está conversando com você, mas ela está ansiosa porque tem muitas coisas para fazer. O corpo está presente, mas a cabeça está em outro lugar. Cuidado, querido. Cuidado, porque nesse ativismo louco que nós vivemos, onde as nossas relações sociais muitas vezes são superficiais e rápidas, cuidado para você não transferir isso para o seu relacionamento com Deus. Jesus, ele orava em lugares desertos porque ele se desligava por um tempo das atividades. Ele sabia que para atender as pessoas, para ter energia espiritual, para seguir o seu ministério, ele precisava orar e ser revestido pelo poder de Deus. Segundo lugar, por que Jesus orava no deserto? Para não correr o risco de ser interrompido na sua comunhão com Deus. Assim também, queridos, acontece conosco. Nós precisamos ter um lugar de oração onde nós temos a certeza de que nada vai nos incomodar. A gente precisa entrar num ambiente e se certificar de que aquele ambiente está nos protegendo de incômodos, de coisas que podem acontecer à nossa volta e nos tirar a atenção de Deus. Por isso que Jesus diz que uma das práticas mais eficientes da oração é você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Como é importante, queridos, nós procurarmos um lugar assim, aonde ninguém irá nos interromper. Mas não é apenas uma pessoa de carne e osso, pode ser o seu celular, pode ser o seu televisor. Quantas vezes, queridos, nós vamos orar e a gente deixa o celular do lado? Quantas vezes as pessoas vêm para a igreja, para o templo, e não se desconectam das redes sociais? A gente precisa se certificar de que nada irá nos interromper. Imagine, você está falando com Deus, o Espírito Santo está comunicando algo ao seu coração, e de repente,
o seu celular toca. Já aconteceu isso com você? Uma das coisas que eu aprendi, queridos, ainda no seminário, com um professor de disciplinas espirituais, ele disse que todo pastor, e eu diria todo membro, todo crente, ele precisa ter um tempo exclusivo para Deus, onde ele se desliga das atividades, dos compromissos, onde ele põe o celular no silencioso, e ali o que importa é o que Deus tem para falar com ele. Quantos de nós, queridos, não temos fracassado na nossa comunhão com Deus por causa dos entretenimentos desta vida? Jesus, ele procurava o deserto porque ele sabia que lá no deserto a chance dele ser interrompido seria pequena. Não seria nula, mas seria pequena. E terceiro, queridos, em último lugar, Jesus procurava o deserto porque ele tinha paixão por Deus. Jesus, ele procurava o deserto porque ele tinha desejo de estar na presença de Deus. Orar para Jesus, queridos, não era um peso. Orar para Jesus não era um sacrifício. Mas orar para Jesus era um resultado de um coração apaixonado pelo seu Pai. O que Jesus buscava no deserto? Por que ele saía da multidão, das cidades, e ele ia para este lugar ermo? Um comentarista bíblico, ele diz que precisamos considerar aqui a imagem que o deserto nos traz. Eu achei muito lindo isso. Ele diz assim: no deserto, a nossa vida fica muito simples. No deserto, a nossa vida fica muito básica. O deserto é um lugar de escassez, de aridez. É um lugar onde o básico é essencial e o essencial é o básico. E ele diz: no deserto tudo é pouco. Logo, o pouco é tudo. E então ele conclui: por pura realidade, no deserto a alma fica simples, honesta, esvaziada de ambições. No deserto a alma fica autoconsciente, grata e suplicante. Em resumo, no deserto a alma fica simplesmente humilde. Já pensou sobre isso? O deserto, queridos, é esse lugar de escassez. Alguém que está no deserto, pense comigo, ele está sentindo o sol do deserto se for de dia. Se for à noite, ele está sentindo o frio do deserto, que é terrível. O perigo que o deserto oferece. Não há no deserto prédios, grandes construções. No deserto, os olhos humanos estão longe de todas as ambições da cidade. No deserto, a gente se encontra com a nossa fragilidade. É isso, queridos, que esse teólogo, comentarista bíblico, diz a respeito do deserto. O deserto, muito mais do que um lugar geográfico, meu irmão, é um lugar existencial. Isso nos ensina que nós devemos chegar na presença de Deus com humildade. Chegarmos na presença de Deus com o simples da vida, sem arrogância, sem prepotência espiritual, sem achar que nós somos melhores do que os outros. Lembra-se do fariseu que orava? Deus, graças te dou porque não sou como esse publicano. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. E aí Jesus, contando a parábola, ele diz que aquele publicano orava batendo no peito, dizendo: Deus, se for propício a mim, concede-me da tua graça, seja favorável à minha pessoa. Jesus diz: qual dos dois saiu justificado? E ele responde: o publicano. E não o fariseu que se orgulhava da sua religião, que se orgulhava das suas obras, mas não demonstrava humildade para com Deus. Precisamos, queridos, orar com esse coração apaixonado por Deus, esse coração que entende a nossa fragilidade, que sabe que a justiça da nossa oração não está nos nossos méritos, mas no sacrifício de Jesus feito por nós,
ali na cruz do Calvário. Pastor, por que quando a gente ora, a gente diz em nome de Jesus? Você sabia disso? Por que nós, cristãos evangélicos, sempre no final da nossa oração, dizemos esta frase, em nome de Jesus, amém? Porque não é no nosso nome, porque não é nos nossos méritos, não é no nome da nossa religião, da nossa teologia, mas é nos méritos e na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. É confiando nele, o único mediador entre Deus e os homens, que nós nos debruçamos na presença de Deus. Eu quero convidar você, querido, a se colocar de pé nesta noite. E eu quero convidar você a sair deste templo decidido a buscar uma vida de intimidade com Deus. Eu quero convidar você a sair deste templo desejoso, ansioso pela presença do Altíssimo. Agostinho, um pai da igreja primitiva, ele diz que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Martinho Lutero dizia que a oração é o suor da alma. Um outro pensador, ele diz que o poder da oração, ele não está naquele que ora, mas naquele que ouve a sua oração. O poder da oração não está em você, não está em mim. Por isso, queridos, que nós devemos reprovar qualquer espécie de idolatria humana, qualquer espécie de idolatria religiosa, denominacional, qualquer figura, qualquer pessoa que se coloque diante de Deus ou no lugar de Cristo, comete pecado. Por isso que lá em Tiago a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Pastor, mas quem é justo? Justo, segundo a palavra de Deus, é aquele que foi justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você pode orar com essa certeza. Você, pai, pode orar pelo seu filho. Você, mãe, pode orar pela sua filha. Você, mulher, pode orar pelo seu marido. E você, marido, pode orar pela sua mulher. Você, vó, pode orar pelos seus netos. Você, empresário, pode orar pelos seus funcionários. Você pode orar pelo seu patrão, pelo seu pastor, pela sua igreja. A sua oração tem poder. Deus quer ter intimidade com você. Por isso, queridos, que saiamos deste culto, seguindo o exemplo de Jesus, procurando estes momentos de oração em lugares isolados na presença de Deus, para que nada nos incomode, para que nada tire a nossa paz e que nós possamos desfrutar de momentos significativos, de momentos sobrenaturais na presença de Deus. Convido você a adorar a Deus com esta canção, que diz que há momentos na nossa vida que nós pensamos voltar atrás, mas é preciso você pedir ajuda e continuar buscando a Deus, continuar orando e deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe através de você. Adore e exalte ao Senhor com esta canção, e depois eu quero orar, consagrando as nossas vidas e as nossas famílias no altar do Senhor. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome
de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua grandeza. Te adoramos, Pai, pela tua soberania. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos renova. O Senhor é aquele, Pai, que nos ajuda a caminharmos, mesmo quando as adversidades e as tempestades se levantam diante de nós. Pai, como acabamos de cantar nesta noite, nós clamamos pelo auxílio de Jesus. Nós clamamos, Pai, pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, pois precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti para que possamos continuar firmes, sem retroceder, sem olharmos para trás, mas realmente avançarmos na direção de Tua mão sobre nós e a verdade. Pai, cura o enfermo, restaura aquele que está abatido, renova, meu Deus, o ânimo do coração que está sem nenhum vigor. Pai, aquele que está em dúvida sobre alguma decisão difícil que precisa tomar na sua vida, Pai, dê a sabedoria, dê, ó Deus, o discernimento espiritual e que nós possamos realmente decidirmos e escolhermos tudo de acordo com a vontade do Senhor. Pai, nos protege dos homens maus, nos protege, Pai, das ciladas do maligno, que toda obra, Pai, que se levante contra a Tua igreja, toda obra que se levante contrária à vida desses Teus filhos, Deus, que esta obra caia por terra em nome de Jesus. Deus, a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Pai, nós tomamos posse desta palavra, e nós sabemos que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que Te temem. Por isso, Deus, protege os Teus filhos, livra-nos, ó Deus, de toda perseguição, de toda obra, ó Deus, que se levanta para nos prejudicar. Guarda, ó Deus, a nossa casa, guarda, ó Deus, os nossos projetos, os nossos objetivos, que eles possam se cumprir segundo a vontade e os desígnios do Senhor. Deus, abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles, Pai, que estão no leito de um hospital. Pai, que aqueles que estão enfrentando esta enfermidade, o Covid-19, Deus, estende a Tua mão de graça e restaura a saúde desses Teus filhos. Te louvamos, Pai, por todos aqueles que já receberam a cura,
e que hoje estão nos seus lares, e hoje podem, ó Deus, retornarem às suas atividades normais. Pai, receba o louvor da tua igreja, receba, Pai, a gratidão do teu povo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim, Senhor, nós entregamos as nossas vidas, entregamos, Pai, a nossa família nas tuas mãos, e pedimos-te, ó Deus, leva-nos realmente a uma vida de intimidade com o Senhor, que possamos fazer da oração um hábito constante e diário nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a termos esses momentos de oração em lugares específicos, em lugares aonde nós possamos ter um tempo significativo e de qualidade na presença do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria de estabelecermos as prioridades excelentes nas nossas vidas, pois a tua palavra diz que se nós buscarmos o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas, falando do comer, do beber e do vestir, nos serão acrescentadas. Pai, dá-nos esse coração pacificado na tua palavra. Tira de nós, ó Deus, todo medo, toda ansiedade em relação ao nosso futuro, pois o Senhor cuida de nós e a nossa vida está nas tuas mãos. Por isso nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Eu convido os queridos a se assentarem neste momento. Quero dizer que nós estamos chegando ao final de mais um culto. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que esteve conosco neste templo e você também que nos acompanhou pelas redes sociais. Quero lembrar os irmãos que nós estamos na nossa campanha do agasalho. Se você tem um cobertor ou se você tem algo, uma roupa, uma blusa que você vê que vai ser uma bênção na vida de alguém, traga em um de nossos cultos, pois estamos fazendo esse levantamento para auxiliar as crianças e também as famílias do nosso projeto Esperança. Lembrando, queridos, que domingo que vem nós teremos a nossa escola bíblica às 9 horas da manhã e na sequência, às 10 horas, o nosso culto de celebração. Caminharemos assim, enquanto o nosso horário de recolher aos finais de semana permanece às 19 horas. Quando esse horário for suspenso, então retornaremos às nossas atividades normais. Então, queridos, que Deus abençoe ricamente cada um dos irmãos, aqueles que estão nos visitando nesta noite, que Deus recompense, que Ele abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Amém, queridos? Abaixe a sua cabeça, você que pode, feche teus olhos e assim com oração silenciosa, eu convido você para encerrarmos o culto desta noite.